Myth e Story Hub apresenta um Natal que terminou em silêncio. Fica até o final. Existe um detalhe que a polícia nunca conseguiu explicar. Se você valoriza histórias reais que não foram esquecidas, curtir, seguir e compartilhar ajuda esses relatos a continuarem sendo contados. A versão oficial diz que 5 crianças morreram em um incêndio, mas fogo não apaga ossos. Fogo não apaga memórias. Você já se perguntou o que acontece quando a explicação mais simples não faz sentido? A polícia ignorou um detalhe que muda tudo. E se você continuar assistindo, vai descobrir qual é. O ano era 1945. A Segunda Guerra Mundial chegava ao fim, e o mundo respirava um alívio cauteloso. Em Fayetteville, uma pequena cidade na Virgínia Ocidental, a vida seguia um ritmo simples e previsível. Era um lugar onde todos se conheciam, onde as portas raramente eram trancadas. A família Solder vivia ali. Shorts e Jenny, imigrantes italianos, e seus 9 filhos. Eles eram uma família comum, trabalhadora, integrada à comunidade. Naquela véspera de Natal, a casa estava cheia de alegria. As crianças mais velhas, autorizadas a ficar acordadas até mais tarde, brincavam na sala. O ar cheirava a pinho e a biscoitos recém-assados. Era um cenário de segurança absoluta, de paz familiar. Nada parecia fora do lugar. Nenhum sinal indicava o que estava por vir. Era apenas mais uma noite de Natal, em uma casa onde o amor era a única regra. Era uma noite tranquila e comum. A madrugada avançou silenciosa e fria. Por volta de 1 da manhã, o telefone tocou, acordando Jenny. Uma voz desconhecida, uma risada estranha ao fundo, e a linha ficou muda. Pouco tempo depois, o cheiro de fumaça invadiu a casa. O escritório de George Solder estava em chamas. O fogo se espalhava com uma velocidade assustadora, subindo pelas paredes de madeira. Gritos ecoaram pela noite. George, Jenny e 4 dos filhos conseguiram escapar, mas 5 crianças permaneceram presas no andar de cima. O desespero se instalou. George correu para buscar sua escada, sempre encostada na lateral da casa, mas ela havia desaparecido. Ele tentou ligar seu caminhão para usar como plataforma, mas o motor, que funcionara perfeitamente no dia anterior, não deu partida. Nenhum dos caminhões ligou. O telefone da casa, que Jenny havia usado para atender a ligação estranha, agora estava mudo. A linha parecia cortada. Quando os bombeiros finalmente chegaram, horas depois, a casa já não era mais uma casa. Era apenas uma moldura enegrecida contra o céu da manhã. O fogo, que deveria ter queimado por muito mais tempo, se apagou de maneira surpreendentemente rápida. O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante que as chamas. Quando a fumaça se dissipou, a busca começou. Os bombeiros e a família procuravam entre os escombros, esperando encontrar os restos mortais de Maurice, Martha, Louis, Jenny e Betty. Mas eles não encontraram nada. Nenhum osso, nenhuma evidência de corpos, nenhum vestígio humano. A explicação oficial foi que o fogo havia sido tão intenso que cremou os corpos completamente, mas especialistas consultados mais tarde discordaram. Mesmo em incêndios de temperaturas extremas, fragmentos de ossos, especialmente da coluna vertebral, deveriam ter sido encontrados. O fogo da casa Solder, feito de madeira, nunca poderia ter atingido a temperatura necessária para apagar 5 esqueletos por completo. Nenhum vestígio foi localizado. Nunca. Foi a primeira e mais perturbadora rachadura na versão oficial. A ausência de provas era em si uma prova de que algo estava terrivelmente errado. A polícia encerrou o caso rapidamente, registrando as mortes como acidentais. Mas eles ignoraram detalhes cruciais. Um técnico da companhia telefônica confirmou que os fios haviam sido cortados, não queimados. A escada, que sumiu da lateral da casa, foi encontrada em um barranco a mais de 20 metros de distância. Testemunhas relataram ter visto um homem estranho observando as crianças Solder de um carro dias antes do incêndio. Uma mulher, que trabalhava em um hotel próximo, afirmou ter visto as crianças em um carro com 4 adultos de aparência italiana na manhã seguinte ao incêndio. Nenhuma dessas pistas foi seriamente investigada. Nenhuma testemunha foi levada a sério. O caso foi fechado. O silêncio das autoridades era tão denso quanto a fumaça daquela noite.
George e Jenny Soder nunca aceitaram a morte de seus filhos. Eles se recusaram a acreditar que o fogo os levou. Para eles, as crianças haviam sido sequestradas, e o incêndio fora apenas uma distração cruel. Eles iniciaram uma investigação própria que duraria o resto de suas vidas. Gastaram sua fortuna contratando detetives particulares. Colocaram um outdoor na estrada principal, com as fotos das 5 crianças desaparecidas, oferecendo uma recompensa por qualquer informação. As fotos envelheciam no outdoor, ano após ano, um memorial constante de uma dor sem fim. Eles nunca reconstruíram a casa, transformando o terreno em um jardim memorial. A busca se tornou sua obsessão. A única coisa que os mantinha vivos, a sensação de que a verdade havia sido encoberta, de que alguém poderoso havia silenciado a justiça, nunca os abandonou. As teorias floresceram no vácuo deixado pela investigação oficial. Teria sido um sequestro orquestrado pela máfia, uma vingança contra George por suas críticas abertas a Mussolini? O incêndio teria sido criminoso, uma maneira de encobrir o rapto das crianças? Teria havido corrupção policial ou negligência deliberada para proteger alguém? 20 anos depois, a família recebeu uma carta anônima contendo uma foto. A imagem mostrava um jovem com traços notavelmente semelhantes aos de seu filho Louis, já adulto. Na parte de trás, uma mensagem enigmática. A família contratou um detetive para investigar a origem da foto, mas ele desapareceu com o dinheiro e nunca mais foi visto. Nenhuma teoria foi confirmada, nenhuma resposta foi encontrada, e cada possibilidade era mais inquietante que a anterior. O que realmente aconteceu naquela noite de Natal? Um incêndio não apaga ossos, e algumas histórias não desaparecem com o tempo. Elas apenas esperam, no silêncio, para serem contadas novamente. Agora, você sabe o que a polícia ignorou. Se esta história o perturbou, compartilhe. Não para que mais pessoas a conheçam, mas para que mais pessoas saibam que algumas perguntas nunca devem deixar de ser feitas.